Salve, gente bacana! Hoje nós vamos falar um pouquinho para você por que é interessante realizar as práticas sempre nos mesmos horários. Por que isso é sugerido? Daqui a pouco, aguarde! Olá! Muitas pessoas se perguntam por que em determinados segmentos ou em determinados lugares se sugerem que as práticas ou que as técnicas que são sugeridas ou ministradas se realizem sempre no mesmo horário ou sempre no mesmo local, de preferência com os dois juntos, no mesmo lugar e na mesma hora. Você pode ter talvez uma ideia, uma noção de como é que isso funciona, mas é importante nós termos um pouco mais de percepção a respeito disso, para que então possamos fazer uso de uma maneira adequada de todas as energias e de todos os recursos visíveis e invisíveis que estão à nossa disposição no momento que nós vamos realizar o nosso ritual, a nossa oração, a nossa meditação ou qualquer técnica que seja colocada para o nosso bem-estar. Então vamos verificar o seguinte: em um primeiro momento, existe o que nós chamamos de formação da energia da egrégora, ou até mesmo do holopensene, como alguns segmentos gostam de ditar. Então, se na sua casa você tem lá um espaço próprio, específico, adequado, ou não, você precisa preparar esse ambiente para que você então possa realizar essas atividades. Já falamos, seja ela uma simples prática ritualística de uma oração, ou uma imantação, ou até mesmo uma meditação, você precisa escolher um dos cômodos desta casa para que você possa começar a habilitar o campo energético e vibracional desse ambiente, consoante as necessidades das quais você quer receber os resultados. Pois bem, então vejamos o seguinte: se você realiza hoje a prática lá no jardim, e depois você realiza a prática na sala, depois você vai para um outro ambiente, na casa de um amigo, ou para uma determinada escola, ou para um parque, não quer necessariamente dizer que o resultado será ineficaz. Mas precisamos levar em conta o seguinte: o amparo que surge para você. O amparo que vem, seja ele na forma que você entenda, e nós vamos usar o termo amparo exatamente para sermos genéricos, ele se dará no campo vibracional quando ele começa a ficar saturado daquela técnica que você está realizando ali. Ou seja, se você escolheu uma sala ou um quarto da sua casa e costuma fazer com frequência as práticas aromatizando, limpando, higienizando, mantendo aquele ambiente rígido, impoluto, é claro que todo o amparo que vier será um amparo mais forte, mais intenso e adequado. Muito bem, mas ainda existe a questão dos horários. Por que é interessante manter os horários para que nós realizemos então as nossas práticas? E até existe casos em que a pessoa vai fazer a sua prática, já está no ambiente adequado e recebe uma sugestão ou uma orientação para que ela realize aquilo num outro horário. Seja de manhã, seja de tarde ou seja à noite. E ela intuitivamente acolhe esse pedido e passa a verificar que a substituição, muito embora em um primeiro momento pareça não ser adequada ao seu agendamento ou ao movimento de dentro de casa, passa a surtir um efeito mais interessante. Exatamente porque esse amparo, por estar numa outra faixa de vibração, distinta da nossa, é que vai nos sugerir e nos indicar qual o melhor horário para que ele possa ter a energia necessária para dar esse suporte. Outra questão está nos tattvas da natureza. Os tattvas da natureza também estão associados a uma série de elementais que, por determinados horários do dia, do nosso relógio da Terra, estarão agindo e atuando com mais força.
O exemplo clássico que nós damos a respeito disso é o dia do nosso aniversário. O dia do nosso aniversário existe uma confluência planetária, que é inclusive um dos outros pontos importantes para fazer as práticas, é a observação do calendário astronômico ou astrológico. E nesse período dos Tattvas, nesse horário, é que eles têm uma força maior. A exemplo, como estávamos dizendo, do nosso aniversário. No dia de nosso aniversário é que nós temos a força maior dentro de nós. E é por isso que se sugere que quando alguém venha lhe felicitar, você deseje, anele, pense no melhor para esta pessoa. Anele de carinho e de coração, porque toda a sua energia é muito forte nesse dia e poderá alcançar essa pessoa com todo o potencial que você tem neste momento, neste dia maravilhoso. Temos ainda a questão das práticas estarem associadas diretamente aos canais dos nossos meridianos. Sabemos que o fígado, sabemos que o nosso esôfago, sabemos que os nossos rins, o coração, os pulmões, estão associados, assim como outros órgãos do nosso corpo, a determinadas glândulas que secretam hormônios. E essas glândulas, elas estão sim atreladas a períodos específicos do dia a dia, inclusive da noite. Portanto, se você tem interesse em realizar práticas específicas e voltadas para o seu bem-estar, para o bem-estar do seu semelhante, para aqueles que você ama e quer bem, ou para a solução de questões que estão atravancadas, importa necessariamente que você comece a prestar atenção nesses pequenos detalhes que em um primeiro momento podem ser insignificantes ou até mesmo ignorados em função do nosso dia a dia, mas que podem nos trazer uma grande ajuda. Às 3 horas da manhã, qual é o meridiano do nosso corpo que está em plena atividade? À meia-noite, por que devemos fazer o repouso com todas as lâmpadas do nosso quarto apagada, seja um incenso aceso, seja uma vela, seja a luzinha do seu televisor, que não deveria estar para começo de conversa dentro do seu quarto? Todas as janelas devem estar bem fechadas para que as nossas glândulas possam secretar os hormônios necessários ao nosso repouso, ao nosso pronto restabelecimento. Então é por isso que grandes pessoas de grandes conhecimentos sugerem que você realize então as práticas e as técnicas voltadas para o ambiente, para os horários, sempre correspondentes, sempre mantendo o mesmo movimento. Intuiu, ajustou, escolheu, procure manter, procure combinar e mantenha o ritmo, mantenha a constância desse trabalho, porque o amparo vem e se você não está, ele de repente não consegue te dar o suporte necessário. E daí não adianta reclamar que você fez a técnica e não funcionou e não obteve o resultado necessário. Reflitam bem sobre isso. Um abraço e até mais.